Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio de geração de energia solar. No primeiro episódio nós abordamos alguns temas, acho interessante vocês voltarem lá. Quem ainda não assistiu ou escutou o podcast do primeiro episódio, aconselho a voltar, escutá-lo e depois vir para a segunda parte. Elas se conectam um pouco, então por isso que estou dando esse conselho. No primeiro episódio também eu apresentei para vocês o Paulo Edmundo Freire, o Bruno, se eu não falar errado, Kikumoto. Tá certo. Então vai lá que lá também tem a apresentação deles. De novo, profissionais de peso desse mercado, 2 ícones do mercado, que vieram aqui compartilhar um pouco de conhecimento conosco. Então sejam bem-vindos novamente. Nesse episódio aqui eu queria focar com vocês um pouco mais sobre GD, que lá a gente falou um pouquinho de GD, mas falamos mais de GC, né? Geração centralizada. Então aqui vamos ver se a gente fala para o pessoal um pouco mais de GD, tiveram algumas mudanças ao longo dos anos, né? Eu lembro que esse mercado, quando iniciou, me corrija se eu estiver errado, acho que ele começou 2014, 2015, 2012, né? 2012 foi quando foi publicada a regulamentação pela ANEEL, né? Que era só off-grid na época. Não, já era um grid. Já tinha um grid? Tinha essa figura de crédito de energia, injeção dos excedentes. Mas eu acho que no primeiro ano, ela foi publicada em abril, se eu não me engano, eu não tenho um número, mas foi se não foi uma dezena, foi um pouquinho mais que uma dezena só de sistemas, né? O boom mesmo foi ali em 17, 18 que a coisa começou a andar. Começou a baratear também, né? Porque eu lembro que em 2014 eu tinha um negocinho, eu orcei para ele. Na época a conta lá era R$ 1.500 e o sistema ainda era na rede da CEMIG. Não sei por que o pessoal falou que tinha que ser off-grid, tinha que colocar baterias e ficava da ordem de R$150 mil naquela época. Então não era muito viável, né? E de lá para cá, esse mercado mudou muito, barateou muito as placas, né? Você até falou dos custos das placas na primeira parte do nosso bate-papo. Só que ao longo do tempo também ocorreram algumas mudanças de regulamentação, mercadológica, né? Que inviabilizaram, não vou dizer que inviabilizou, porque de um lado piorou um pouco, vamos dizer, a TIR e a maneira como é medida e os créditos podem ser utilizados, né? Mas, por outro lado, também os equipamentos reduziram de preço, né? O preço da energia cresce, né? Inclusive a taxas acima da inflação, muito, né? Maior. Sempre 2, 3 pontos percentuais, pelo menos, aí acima da inflação. E o preço dos equipamentos caiu, né? Então, é meio que a sinergia perfeita para o investimento em energia solar. E sem contar que é legal ter energia solar em casa, né? Outra coisa, a oferta de crédito melhorou muito, né? Então, lá nesse período que a gente falou, 2012, não tinha um mercado, né? Então, não tinha esse agente ofertando crédito, né? E ao longo dos anos aí, a gente teve bancos importantes, né? Para citar alguns aqui, Banco Votorantim, Santander, BTG, enfim, ofertaram ali o financiamento, né? E como o preço, como você falou, né? O CAPEX, né? O investimento, ele é alto, né? Assim, você coloca bastante dinheiro no começo do projeto para ter um benefício que vai durar aí 20, 25 anos. Então não é todo mundo que tem esse dinheiro no bolso, né? Esse fluxo de caixa, né? As pessoas não falam em fluxo de caixa, mas é exatamente isso. Então a oferta do financiamento alavancou esse mercado mesmo, né? E tanto é que até hoje a gente vê, ainda é possível você equiparar o valor da parcela que você paga no financiamento com o valor da conta de luz. Então você troca uma coisa pela outra e no final ali de 4, 5 anos você terminou de pagar essa coisa e vai ficar com ela durando ali mais 20, 25 anos. E quando bota a inflação paga até antes, né? E esse exemplo que você deu aí eu uso bastante com meus amigos. Quem não coloca, eu falo, gente, coloca que você vai trocar a conta de energia pelo financiamento. Tem coisa melhor? Você já está gastando aí mesmo, depois você não vai gastar mais nada, né? E não tem bandeira amarela, não tem bandeira vermelha, você fica blindado a essas alterações, né? E essas mudanças que você falou, né? Ela vai abrir espaço para outras coisas. A gente já falou no episódio passado sobre as baterias. Sim. Isso daí aconteceu no mundo inteiro, né? Austrália, Alemanha, Itália, Estados Unidos e vai na China, né, Japão, e vai acontecer no Brasil também. Porque a primeira mudança regulatória foi, que você falou, foi em 2022, né? Foi 22 que aconteceu, né? Ela foi a mudança, né? Na verdade, o marco legal, né? A gente tinha uma regulamentação, né? O marco regulatório, né? Foi em 2012 e depois a gente teve outro marco regulatório em 2015, né? Que aí ele criou a figura das usinas, dos modelos que possibilitaram os modelos de geração remota, que a gente vai falar um pouquinho ainda durante esse episódio, né?
E aí, em 2022, a gente teve um marco legal, né? Uma lei, de fato, Lei 14.300, que foi assinada, né? Publicada, né? Promulgada ali pelo presidente da República em 22, mas que entrou em 23. E aí, basicamente, a tarifa de energia, né? Até voltando um pouquinho, né? A tarifa de energia ela é composta por duas componentes, né? A energia em si, né, que é o elétron, vamos dizer assim, que é o produto, né, e o frete, né, que a gente aperta aqui para acender a luz aqui e a luz acende, mas a gente tem toda uma infraestrutura elétrica para fazer essa energia chegar aqui para nós. E aí você tem que pagar por esse frete também. Então, quem gera a própria energia, ele tinha a compensação de todas essas componentes. Depois dessa lei, parte dessas componentes tarifárias referentes ao frete, vamos colocar assim, elas não são compensadas, né? Então, basicamente, aquele excedente de energia que eu colocava na rede, eu colocava 1, voltava 1, né? Hoje eu coloco 1 e volta 0,8, 0,7, dependendo do estado, e está crescendo aí e vai crescer mais até 2029. E se não mudar, não tivermos novas alterações, né? Se não tiver Isso foi depois desse marco legal e depois dessa regulamentação, né? Exato. Teve alteração. Exato. Mas mesmo assim, a gente vê o pessoal chorando também no mercado de GD de telhado, porque, falando aqui, pessoal, o GD ele vai até usinas de 5 mega, né? Ele não fica preso ali, é só telhado, porque quando fala em GD o pessoal só pensa em telhado, né? Então ele vai usina de solo até 5 mega, dali para cima é GC, né, Paulo? Até 3, né? Hoje até 3, né? Mas ainda os projetos antigos era até 5. Até 5. Então o pessoal não é só telhado, é telhado e solo telhado até 3 solo. mega. E mesmo com a mudança regulatória, os projetos ainda são viáveis, mesmo que a compensação não é 1 para 1, porque os preços das placas, dos inversores, despencaram, né? Exato. Mesmo com a alta do dólar, com a pandemia que veio e bagunçou tudo, ainda viabiliza e eu falo até que está mais barato e está compensando mais do que quando se iniciou, né? Porque sempre que entra a tecnologia, entra alguma novidade, chega muito caro e depois o preço vem despencando, né? É curioso para a gente ver como é que o preço caiu. Eu morava numa casa e eu não me lembro que ano que eu botei 8 placas em casa e foi um valor X. Certo. E esse ano eu me mudei para uma nova casa e botei 12 placas. Paguei o mesmo valor que eu tinha pago pelas 8 placas anos atrás. E a energia está mais cara? A energia está mais cara. A geração, eu botei 12 placas e cada placa gera mais quase que o dobro das antigas. Provavelmente lá era 300 watts. Em torno de 300, agora está em torno de 500, 450, por aí. Menor eficiência. Então, é uma diferença brutal. E eu paguei, assim, valor histórico, o mesmo valor. Então, ou seja, a rentabilidade está até melhor hoje, né? Então, fica a dica aí, pessoal. Para quem não colocou ainda, coloque, né? É isso aí. Porque tá valendo mais a pena. A única coisa que eu acho que hoje as concessionárias não estão liberando muito é questão de você enviar os créditos ou excedente para outra conta que você tem no seu nome, né? Outra localidade. Você tem que consumir tudo onde você gera, né? Que é o famoso fast track, que eu acho que eles chamam assim, né? Então esse é o ruim da alteração regulatória que ocorreu, né? Eu digo assim, né, que é uma evolução, né, Thiago? A gente, quando começou lá atrás, as regras eram outras, né? Ela precisava fomentar esse mercado, eu acho que foi importante. Hoje a gente tem um mercado de energia solar porque foi dada essa sinalização e à medida que o mercado vai ficando mais maduro, as coisas precisam se adequar, né? No final do dia a gente tem que ter um equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele é mantido pelas regras que são colocadas, né? Mas a tecnologia ela não para, né? A tecnologia, eu costumo dizer que a tecnologia ela não bate na porta, ela mete o pé e entra porque é um produto legal, é um produto bom, o consumidor quer ter. Então eu acho que tem né? A gente falou ali das baterias, né? É uma evolução do sistema de energia solar. Eu acho que o calcanhar de Aquiles da energia solar é que ela não tem controle, né? Tem sol, gera, não tem, não gera. Quem quer consumir energia quer consumir a hora que ela quer. Então a bateria ela entra com um agente armazenador. Eu tenho na minha casa, por exemplo, né? E a bateria ela consome energia quando eu tenho energia gerada em excesso no meu solar. E quando eu tenho excesso de carga, não tenho mais geração à noite, ela vira geração e ela injeta aquela energia armazenada. É uma caixa d'água, né? Hoje eu não conheço nenhuma casa que não tenha uma caixa d'água, né? Eu acho que num futuro muito próximo aí as casas elas terão uma bateria também. Até para você não ficar sem energia, né? Você estava até contando para a gente, antes da gente começar o bate-papo aqui, que acabou a energia do condomínio lá e a sua casa era a única que estava
acesa, né? No começo era um evento, viu, Thiago? Minha esposa fazia filme, mandava para as amigas, né? O pessoal queria saber o que estava acontecendo, batia na minha porta lá, mas como é que você tem energia se faltou energia? Não tá pegando o gato? Falei, não, é a bateria aqui que tá mantendo, né? E depois disso aí, eu acho que pelo menos umas 4 ou 5 pessoas aderiram à bateria também lá no condomínio. E a bateria, acho que ela veio para revolucionar. A gente estava discutindo também que essa mudança, essa discussão do mercado, ela é necessária, né? Porque, igual você falou, se gera muita energia naquele período de tempo, então nós estamos injetando muita energia na rede e não tem toda essa carga para consumir. A gente vê carga sendo queimada aí, a gente falou sobre isso no primeiro episódio, está sendo jogado fora. Essa energia não está usando para nada, né? E as concessionárias estão ficando sem receita. E não é simplesmente falar assim, agora eu tenho energia solar, tem bateria, tchau concessionário. Não é assim, né? Então tem que ter essa discussão. Porém, como a gente também conversou, não tem como barrarem o mercado. Não adianta a concessionária vir falar de inversão de fluxo, querer barrar o mercado, porque a bateria está aí e é aquela questão que, igual foi os aplicativos de táxi, né? Os taxistas tentaram barrar, no final das contas perderam a guerra. Então quem migrou, quem não migrou, então não tem volta. É que o produto é bom, né? Igual você pegou aí o excelente exemplo que eu gosto também do Uber, né? É bom, o serviço é bom, você chama no aplicativo, ele tá ali, né? Ele te dá previsão, te mostra onde está o carrinho, né? O produto é bom, ele é atrativo. Como é que você barra uma coisa desse tipo, né? Tem como. O consumidor, hoje em dia, ele entendeu que ele é o centro ali das atenções e que ele vai colocar o dinheiro aonde ele achar que é bom. E estão discutindo mais uma mudança regulatória ou no momento não? Só está em vigor essa que vai chegar a 100% da TUSD, 100 não, né? 90% da TUSD, né? Que é a taxa de utilização do sistema de distribuição. Não se chegou ainda a essa matemática aí, né? Mas lá atrás o regulador, né? A agência reguladora, ela falou em realmente não compensar, né? A gente fala não compensar, mas você deixa de ter esse ganho, né? De toda a TUSD, né? Que depende muito. A TUSD, você vai, por exemplo, para estados como o estado do Pará, né? A TUSD ela é muito custosa porque você tem uma população pequena, tem um estado muito grande, né? Que você tem que ter a malha, e aí você tem uma malha maior do que, por exemplo, no estado de São Paulo, né? São Paulo talvez não seja a melhor comparação, mas... Acho que é Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina você tem uma malha menor, né? Só que lá você tem menos gente, então você tem algo maior para dividir com menos gente. Né? Então, esse custo da TUSD ele varia de região para região, mas para fazer uma conta, assim, é mais ou menos... Dá para a gente falar que é 50-50, TUSD e TE, numa média nacional. Sim. Então, você teria aí uma não compensação de 50% ou estourando aí 60%, que você não compensaria essa energia que é injetada na rede. Né? Então, eu gerei energia, né? Isso é importante falar também. Gerei energia, consumi instantaneamente na minha casa... Não passou nem pelo medidor, né? E segue o jogo. Aí o excedente que eu injeto na rede, né? O termo que o pessoal usa, injeta. Aí o meu vizinho do lado direito ou do lado esquerdo consome essa energia. Girou ao contrário, né? Também, entre aspas, ali o medidor ele computou essa energia que você injetou. E aí você injetou 10, né? Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Nessa mudança de regra, quando esse 10 ele voltaria para você como 5. O crédito que você gerou, ele voltaria menos. Como 5, voltaria menos, 5, 4, sei lá. E hoje não tem uma discussão para mudar novamente, não? Tá em discussão, né? Tem várias medidas provisórias aí, né? Principalmente com essa questão do curtailment, né? Então, tem lá a Lei 14.300 que estabeleceu os dispositivos todos, mas está se discutindo novamente esse ponto. Né? Mas eu sempre falo, eu acho que o caminho para geração distribuída, para geração junto à carga, para geração distribuída eu acho que é a geração junto à carga e com baterias, né? Porque a bateria ela vai ter ela vai ser essa entidade que vai te dar um retorno melhor do teu investimento, porque eu não vou depreciar minha energia hoje, né, eu coloco minha energia na rede, eu deprecio essa minha energia, né? Então eu vou evitar essa depreciação, não vou pagar esse pedágio, eu gosto do pedágio, né? Pedágio você usa se você paga se você usa a via, né? Então, se você não usou aquela via, você não paga. Mesma coisa a rede. Se você não usou a rede, se você evitou essa injeção, você não paga. Então, ela te dá melhora o teu retorno de investimento e você ganha ainda, né, de graça, entre aspas, aí, o backup, né? Que eu te falei que acabou a energia em casa e ela manteve. Ali, não precisa nem de no-break em casa, né? Não. Só esse sistema de bateria, ele é muito rápido, né, Paulo? Até a gente estava falando, ele
O inversor que eu tenho na minha casa, por exemplo, ele atua no máximo até 10 Hoje em dia tem muita gente que trabalha em casa, né? O trabalho remoto, né? Você não precisa de no-break nesse caso, né? Você já tem ali a sua... Imagina que, né, um cara que está lá é dentista, né? Depende da eletricidade para fazer, acaba a energia, como vai ficar com o paciente lá com a boca aberta, né? Sofrendo dor, espera um pouquinho aí, vamos voltar. Já volta, e não volta igual os problemas que a gente teve em São Paulo lá, né? Ficou uma semana, né? Então, eu acho que acaba sendo uma necessidade mesmo. E aí, é por isso que eu falo que não tem volta, porque a bateria barateou muito. E aí a concessionária quer cobrar o pedágio. Fala, cara, peraí, então tá mais fácil pagar a bateria, porque em vez de pagar o pedágio, eu pago o financiamento da bateria. Exatamente. Então, não tem volta. Só que quando a gente fala nessas baterias, né, o famoso BESS, né, que acho que é Battery Energy Storage System, isso né? Aí mesmo. Quando a gente fala nisso aí, a gente está pensando assim, só no GD, na geração ali residencial, do comérciozinho, porém ela pode ser para o parque, tanto o GC, parque grande, né, acima de 3 MB, ou o parque até 3 MB, né? E aí o pessoal acha que é só ir lá e pegar um parque, por exemplo, vamos pegar um parque aqui de 3 MB ou ter um parque maior de 800 MB, ir lá colocar um container e pronto, né? Nesse quesito aí, Paulo, você acha que é isso mesmo ou funcionaria mais ou menos como uma subestação, aquela instalação ali? O que eu diria é o seguinte, a gente vê muito no mercado a ideia de que tem uma determinada instalação a ser feita, o projetista ele olha para aquela instalação e esquece do entorno. A gente vê isso, atualmente a norma de aterramento de instalações acima de 1 kV, ela está sendo revisada justamente porque o pessoal faz o projeto da subestação e esquece que aquela subestação ela faz parte de uma usina fotovoltaica, de um parque eólico, de uma usina hidrelétrica, isso na ponta da geração. Ou, na outra ponta, na ponta de consumo, ela faz parte de uma indústria, de um prédio comercial, de um sistema de transporte, pode ser ferrovia, monotrilho, enfim, metrô. Então, a norma está sendo revisada para que diz assim, olha, quem projeta um pedaço de uma coisa que faz parte de um todo maior, tem que olhar o todo, não adianta olhar. Então nós estávamos conversando de instalações, por exemplo, que foram implantadas e estão com problema hoje em dia na parte de proteção, né? Que o estudo de ajuste de seletividade possivelmente não olhou todo, não olhou o funcionamento da subestação, das outras subestações que existem na instalação e hoje em dia tem problema de desligamento, de problema de coordenação de isolamento. No aterramento também vale a mesma coisa. Algum tempo atrás, eu fui pedir um orçamento de projeto de aterramento de uma usina GD, mas que era numa planta industrial grande, que era colada na subestação dessa planta, uma subestação de alta tensão. E eu falei, olha, eu para fazer esse projeto, eu vou ter que rever o projeto do todo. Eu não posso olhar só a GDzinha separada e fingindo que o resto não existe. Porque ela faz parte de um todo maior. Aí a pessoa que me pediu orçamento disse assim, não, meu escopo é só a GD e eu não quero saber do resto. Eu falei, então eu não vou nem cotar. Porque como é que eu vou assinar uma RT com uma responsabilidade técnica por um projeto em que eu sei que eu estou fazendo um projeto parcial só, eu não estou olhando todo. Então, quem vai fazer um projeto de uma BESS, por exemplo, ele vai ter que pensar, olha, onde é que está instalada? Ela está instalada do lado de uma subestação, está instalada numa usina fotovoltaica, numa planta industrial, e ver o entorno dela, porque ela não está sozinha. Então, esse enfoque ele é muito importante, não só do parte de aterramento, do ponto de vista de aterramento, mas do ponto de vista de proteção contra descargas atmosféricas, do ponto de vista de coordenação de ajuste de seletividade de proteção. Essa visão geral é muito importante. E acontecem esses problemas, né, Paulo? A gente tem lá na consultoria, a gente tem esses 2 exemplos que o Paulo citou, né? Um parque de geração solar que foi agregado a uma edificação que já existia, e que não foi tomado, os cuidados não foram tomados e começou a desligar a cabine principal da edificação toda. Imagina o trabalho, né? Toda a operação ali comercial sendo impactada por esses desligamentos. Um outro caso também que a gente tem de uma microrrede, né, que não entra em operação, né, uma microrrede com geração a diesel, rede, bateria solar, e que em determinadas situações a proteção da rede de média tensão atua.
Né? E aí, né, de novo, né, a gente já falou no primeiro episódio, né, para corrigir isso daí é tempo, horas de engenharia. Né? Perda de geração, enfim, perda de receita. Perda de receita, enfim, às vezes queima até o nome da entidade, porque investiu, não sei o quê, numa coisa que não funciona, né? E acho que os usuários estão vendo que não está funcionando. Enfim, então, essa visão sistêmica, ela é muito importante. E nesses projetos, então, você acha que a geração centralizada, o pessoal é mais sério tecnicamente do que nos parques menores de GD? Eu não vou dizer que é mais sério. A geração centralizada, e mesmo a GD, hoje em dia, eu estava até conversando com o Bruno, né, que no começo do curso o pessoal reagia muito à questão de que os projetos não fossem bem simplinhos, com formulinhas, que o cara pegava uma calculadora, fazia uma continha. Hoje em dia o pessoal aceita que você depende de software para diversos cálculos que você faz num projeto. Então, essa cultura, a gente conseguiu implantar ela, pelo menos no ponto de vista de pessoal de GD. E geração centralizada é até um investimento muito grande, envolve subestação de alta tensão, né? Alta tensão 138, às vezes, hoje em dia o pessoal diz que é distribuição, mas enfim, de 138 para cima, eventualmente 69 kV. Mas aí o pessoal já tem um cuidado maior. Mas mesmo assim, a gente ainda, fazendo esse trabalho de engenharia proprietária, a gente encontra muito furo, mesmo nas grandes, nas geração centralizada. Agora, à medida que você vai descendo de potência, é mais frequente a gente achar esse tipo de falha, de não considerar, não olhar o todo e ficar olhando só a parte e pensar, não, meu quintal é esse aqui e eu só vou olhar para cá. Mas ele esquece que aquilo está ligado num sistema maior, né? Como é que é, Paulo? A corrente de curto-circuito, ela nem enxerga isso. Não, aqui é o BES, né? Aqui é a edificação. Teve um cliente, tem até uma história curiosa. Teve um cliente um potencial cliente, porque não chegou a ser cliente, era um hotel de convenções. Um hotel grande que tinha um estacionamento e ele estava implantando um sistema de placa solar no estacionamento, né, nas coberturas, né, um carport, né, como o pessoal fala, e ele pediu orçamento para mim. Para você ter uma ideia, ele era tão grande que ele tinha 3 containers que pegavam a geração daquele carport e ele levava para 3.8 para jogar para a subestação do hotel. E o sujeito pediu para mim um orçamento para fazer o projeto de aterramento do carport. Aí eu falei assim, olha, eu não posso olhar só o carport porque eu tenho que olhar o todo, porque ele inclusive está ligado na subestação do hotel e a corrente curto-circuito ela vem da subestação do hotel. Aí o cara falou assim, não, o meu escopo é o carport, eu não quero nem saber do hotel. Eu falei, então... Né, uma resposta que eu vi, não vou cotar, porque, eu não vou assinar uma ART de meia responsabilidade. Não tem como, né? Aí eu falei para ele... Combina com a corrente de curto-circuito. Então. Eu falei, não dá para combinar com a corrente de curto-circuito, assim, senhora corrente de curto-circuito, por favor, fica só no hotel, não vem aqui pro carport, não. Não dá para combinar isso. As coisas estão todas interligadas e a corrente vai seguir o caminho de menor impedância. Pronto, acabou. A própria terra, né, Paulo? O pessoal às vezes acha que a terra é um isolante, né? Não, ele é um condutor também. Não, é um semicondutor, né? O que se diz é que a terra é um semicondutor. Ela não é condutiva, mas também ela não é isolante, né? Ela está ali no meio do caminho. Então, esse enfoque de olhar o todo é um enfoque que a gente nos treinamentos, nos cursos que a gente dá, a gente insiste muito nisso. Olha, pessoal, tem que olhar o todo. E quando o pessoal faz, inclusive, especialmente no caso de plantas que eu chamo de gerador solar, o que é o gerador solar? É aquela planta de geração que está dentro de uma estação de consumidor. Pode estar no telhado ou pode estar no solo, pode ser um carport, mas não importa. O projetista... Em tese, ele tem que olhar o todo. E não adianta ele olhar só para a extraçãozinha dele que ele está que pediram uma cotação, que ele está projetando, que ele vai apresentar uma proposta, porque mais cedo ou mais tarde alguém vai bater na porta dele e eventualmente vai ter um advogado bater na porta dele dizendo, olha... o que você projetou não está funcionando direito, não sei o quê, e aquilo vai virar prejuízo, né? Você estragou tudo, né? Pois é. Eu às vezes, eu recebo também pessoal do curso, né? Eu já dou esse curso há muitos anos, né? Desde 2019.
Às vezes o pessoal manda uma foto para mim e diz assim, professor, olha o quadro que eu vou instalar a minha planta de telhado. O pessoal que faz muita planta de telhado, né? Olha o quadro que o cliente me falou que eu tenho que ligar. Aí você vê aquele quadro horroroso. Com cheio de gambiarra, circuito saindo do barramento, sem disjuntor, aquela barbaridade. E eu falo para eles, olha, você tem que fazer um laudo desse quadro. Porque, tudo bem, o quadro, mexer no quadro não faz parte do seu escopo. Mas amanhã vai dar um problema. Como você foi o último que mexeu, eu vou dizer assim, a culpa é sua. É o pai. Né? Deixou o quadro desse jeito, essa bagunça. Você é o pai da... Não importa, porque para ele, o eletricista dele diz, não, tá bom, ligou, tá funcionando, então para ele tá bom o quadro. O cara não sabe de norma, né? O dono desse quadro lá, o responsável, certamente não conhece norma, e ele tem um eletricista, às vezes é um gambiarreiro, e enfim. Então, essa situação a gente vê com certa frequência. É mais comum do que deveria ser, né? Deveria ser. E nesses parques de GD, esses até 3 MW-peak, a gente estava até discutindo sobre a mudança regulatória, né? E nós estamos... Sempre que você está viajando, eu sempre vejo aí parques menores sendo construídos, né? E você acha que depois da mudança do marco também, você acha que vai reduzir essa quantidade de parques? Porque agora eles vão encaixar no GD2, né? Já está reduzindo, né? Assim, a viabilidade do GD2 ela não é trivial, né? Ela depende da aplicação, depende para quem que você vai vender essa energia, qual que é a região que você está. Né? Antes ali no GD1, né? GD1 são os parques que tinham a regra antiga, era 1 para 1, né? 1 para 1, né? Praticamente, então a conta ela era muito, muito favorável. Então no GD2 eu acho que a gente vai ter uma diminuição, acho que cada vez menos parques de GD2, de GD, né, de grande porte serão construídos. Mas por um outro lado, né, tem várias oportunidades aí acontecendo, né? Igual, por exemplo, esses parques de geração remotas que aí estão. Primeiro, alguns deles têm uma energia contratada, tá comercializada essa energia, né? Outros não. E aí a gente vê também uma relação forte com a mobilidade elétrica, né? Então, uma carga que está emergindo aí, que vem pedindo passagem, né? São esses eletropostos, e aí é um desses caminhos. Um outro caminho também que a gente já vê acontecer, esses parques que têm a usina em GD1 e já tem uma contratação de energia, ele olha, poxa, se eu aumentar a quantidade de geração que eu tenho no meu parque, essa energia muitas vezes ela já está até negociada, né, dentro do contrato, né? Se ela não está, ele consegue escoar lá com as regras antigas. Então, né, eu tenho um parque, uma conexão, por exemplo, de 1 mega, né? E eu uso esse 1 mega durante praticamente ali 3, 4 horas, né? Quando eu tenho o ápice da geração. Aí, de novo, né? E se eu agregar uma bateria com esse negócio, né? O preço dos painéis tá tão compensador, eu tenho área disponível, eu posso crescer esse meu parque. Essa energia, obviamente, eu não vou poder injetar porque eu estou limitado ali pela minha conexão de 1 mega, só que eu vou guardar uma bateria aqui e aí depois, inclusive, eu posso injetar essa energia num horário em que seja o horário de ponta, né? E aí tem esse benefício, energia mais cara. Então, já assim, né? A gente, querendo ou não, a gente tem aí, né, 40 gigawatts de geração distribuída, né? Metade disso é residencial, a outra metade aí são outros parques de maior porte. Então, tem uma grande quantidade de parques que estão conectados que vão precisar aí ter alguns mecanismos, alguns retrofits aí para serem mais atrativos do ponto de vista financeiro, inclusive. Nesse ponto de ampliação de parque eu não havia pensado, é verdade. Já que ele já está ali conectado, ele pode ampliar o parque, armazenar e soltar na hora de ponta. Exatamente. Ele vai utilizar, vai aumentar o que a gente chama de fator de capacidade, né? Fator de capacidade de uma usina solar, hoje ela está, né, no valor clássico aí é 20%, mas a gente já tem, né, devido à nossa insolação aí, a gente tem parques que chegam aí a quase 30% de fator de capacidade. Se você agrega um BESS, né, aumenta a geração e aumenta um BESS, você aumenta esse fator de capacidade. Então, então, provavelmente nós vamos ver e vai destravar muito parque que está engavetado, muito projeto está engavetado, e muita ampliação de parque, então, né? Provavelmente. Vamos ver muito projeto. Novos negócios, né? Novas formas de vender energia, em última instância. De gerar e vender, e distribuir, enfim. E temos que pensar onde que nós vamos encaixar o BES na norma. Porque na norma de solar, esse BES vai entrar onde?
Vai entrar como usina solar? Vai entrar onde? Eu diria que ele não vai entrar. O BES não. Talvez a gente mereça. Seria instalação de média tensão, entraria na outra norma? Porque a norma de aterramento de usina fotovoltaica, que a gente vai começar a trabalhar no ano que vem, ela vai olhar para a usina de solo. Então, a usina GD tradicional ou a geração centralizada. E é possível que a gente vá incluir um item que aborde eventualmente o uso de BES. Aí vamos conversar, na época, vamos conversar para a gente ver como é que o que é que a gente pode fazer nesse aspecto. Tem que pensar, ou instalações até um KV, ou não sei se acima de um KV. O nosso foco que a gente estamos o nosso foco nessa norma vai ser usina de solo tradicional, GD ou geração centralizada. Esse tipo de instalação, ele vai existir nessas plantas, mas vai existir também muito nas instalações de pequeno porte, como o Bruno acabou de falar que já tem na casa dele. Eu já fiquei com vontade de botar na minha casa também. Colocava, né? Eu já vou depois, vamos conversar para você me orientar. Então, as instalações de pequeno porte, não só residenciais, como indústrias, pequenas indústrias, comércios, grandes indústrias, como eu já vi indústrias implantando GD dentro da área dela. Hospitais, prédios residenciais. E tudo isso, né? Não importa se é no telhado ou se é no solo. Agora, nesse tipo de instalação, a gente não está entrando no meio dessa questão nessa norma, porque a complexidade é maior, porque você tem diferentes tipos de instalações. Você tem, numa mesma instalação, às vezes você tem média tensão, você tem baixa tensão, você tem a geração, você tem vários tipos de instalações diferentes. Então, o projetista ele tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Nesse caso, é o caso de usina de telhado. Usina de telhado, nos cursos que eu dou, eu sempre falo, pessoal que trabalha com usina de telhado tem que conhecer muito bem a norma 5419, proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. Porque na hora que você bota uma usina no telhado de um prédio, de uma fábrica, de um galpão, não importa, de uma casa, você está mexendo no SPDA dessa instalação. E você tem que saber o que você está fazendo, porque a partir daquele momento, o dia que cai um raio, o proprietário da instalação vai dizer: foi a usina que botaram aqui no telhado que atraiu o raio. Então você tem que ser capaz de explicar, de justificar e até dizer para o seu cliente assim: olha, eu estou botando minha usina, mas o senhor aqui não tem SPDA, então fique ciente de que você precisa fazer esse investimento, porque se cair um raio, a culpa não vai ser minha. Você já não tinha o SPDA. Isso é um trabalho que houve uma época que eu já falei, né? Falei no outro bloco, que eu fazia obra, né? Fazia muita obra, fazia muita ERB, estação de radiobase, em topo de prédio. E a orientação dos clientes, de maneira geral, era a seguinte: chegou num prédio que não tem SPDA, nós vamos implantar o SPDA no prédio, porque eu não quero que amanhã caia um raio lá e dê danos, e aí o cara entra na justiça e bloqueia aquela ERB, que eu já vi acontecer. Então, não importa, chegou num prédio, eu me lembro que tinha um prédio muito grande no Rio de Janeiro, com uma área muito grande, e eu procurei o meu contratante e disse assim: olha, esse prédio que chegou para mim fazer, ele é grande, o SPDA dele vai ser mais caro. O cara falou: não importa, o critério é fazer o SPDA. Então, essa visão, de novo, que eu já falei, a visão do todo, ela é muito importante para quem trabalha com um subsistema, que no seu caso poderia ser o BES ou uma usina, caso a usina já exista, o cara vai botar o BES, ou se não existe, vai botar a usina, ou usina com BES, não importa, ele tem que estar olhando o todo e não só olhar o quadradinho dele. E esse ponto que o Paulo falou, né, se a gente olhar o todo, né, e outro ponto que ele levantou é que, assim, que o BES, ele pode, a gente está falando muito ele com a energia solar, mas ele tem vida própria, né, lógico, desde que ele respeite ali a forma como ele vai ser integrado àquela instalação. Você não precisa de uma energia solar, né? Então hoje a conta já está fechando, por exemplo, muitas indústrias, né, que estão lá, por exemplo, no A4 verde, né, em praticamente todas as regiões do Brasil, né, que o cara paga lá um valor no horário de ponta e às vezes no horário de fora de ponta e hora de ponta são muito diferentes. Ele entra com um BES sem energia solar para carregar
no horário de fora ponta e descarregar essa energia no horário de ponta. E de quebra leva um backup. Né? E de quebra leva um backup ainda. Muitas vezes ele coloca ali perto de uma... na instalação de uma linha crítica, né, que se acontecer de cair a energia, aquela linha crítica ela vai continuar energizada e vai continuar operando. Substituiria o gerador a óleo diesel. E assim, né, sem o barulho, sem a emissão, sem a poluição, praticamente entrando no mesmo... Você não sente, né, a entrada do equipamento. Você não tem que ter um no-break em paralelo para assumir a carga provisoriamente, transitoriamente, né? Então tem muita coisa por vir aí. Então, a gente vai falar bastante de BES ainda. Então daqui a pouco quem está comprando lenço para vender, porque está todo mundo chorando aí devido à queda do mercado, o mercado deve voltar e deve voltar bem aquecido com o BES, não só com o BES, e com os negócios que o BES trará, né? Exatamente isso, Thiago. E assim, eu acho que uma bandeira que nós aqui, né, empunhamos juntos aqui é da capacitação do instalador elétrico, do eletricista, né? Tanto a Intel quanto o Paulo, quanto o Canal Solar. A gente é muito presente nessa questão. E eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. As coisas irão mudar, né? Então, lá atrás eram as PCHs, depois vieram as eólicas, a solar, está vindo a bateria. Não sei, né, a bateria deve ser a próxima vedete, aí, né, o próximo foco, né? Depois da bateria vai vir mais alguma coisa, depois mais alguma coisa, e tudo muito rápido. Então estar sempre olhando e saindo na frente. Isso é uma coisa que eu falo muito nos cursos, que é um desafio muito grande para o profissional hoje em dia se reciclar, porque as coisas acontecem muito rapidamente. Então a gente já conversou aqui sobre norma que foi publicada em 2021, outra norma em 2022, né, que teve ali em transmissão, depois a torre de aerogerador, depois a normas de materiais de aterramento, agora a norma que é de instalações acima de 1 kV, para o ano que vem a norma de usina fotovoltaica. Então, o profissional, isso eu estou falando só das normas de aterramento, mas tem muitas outras normas que estão correndo em paralelo, que estão sendo atualizadas, escritas ou reescritas, revisadas, e para o profissional é um desafio ficar atualizado com relação a isso tudo, né? A gente está conversando aqui, provavelmente uma norma está sendo publicada aqui que pode... Pois é, a gente tem várias normas que estão caminhando em paralelo. Ali a gente falou, a 5419 está em fase de consulta pública. Consulta pública para até o final do ano, eu acho que ela vai ser publicada. Também acho. Então, é muita informação, e os profissionais eles têm que se qualificar para isso, porque o que eu sempre falo, a defesa do profissional é o projeto em conformidade com as normas, porque eu já fui perito em processo judicial. Alguma coisa deu errada, o perito vai lá e vai olhar as normas. Está feito de acordo com a norma? Legal. Não conformidade aqui. Aí aquele relatório cai na mão do advogado. Aí o advogado vai em campo atrás de quem é que vai pagar a indenização, né? O juiz, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo aí que o Paulo sempre, né, também fala. O juiz não entende de lei de Kirchhoff, ele não entende de lei de Ohm, equação de Maxwell, mas se você falar para ele, isso aqui está fora de norma, ele entende muito bem e, né, ele tende a penalizar quem não seguiu nada. Inclusive, a norma, em tese, ela não tem um valor de lei, mas os regulamentos, tipo Código do Consumidor, por exemplo, eles dão força de lei à norma. Tem onde se embasar, ali é um embasamento legal. A norma, no final das contas, tem força de lei. Sim. Ela tem força de lei e é a norma que desempata qualquer processo. E eu vou ter assim, já puxando para a gente finalizar, para a gente não alongar muito, o papo está muito bom, mas acho que para a gente continuar conversando aqui tem que gravar mais 2 episódios. Vamos gravar. Mas aproveitando assim, só para a gente finalizar e fechar com chave de ouro, você falou essa questão de conhecimento, vou até aproveitar aqui para fazer um jabá, né? Que a gente tem os cursos lá os cursos, as consultorias do Canal Solar, né? Sim, exato. E o pessoal entra no site, tem os links lá para acessar. Canalsolar.com.br, né? A gente tem links lá para a nossa consultoria e também para a nossa área de cursos. E nós aqui do Grupo Intel temos o Clube do Eletricista, onde também o Paulo está lá, ensinando bastante, fala das equações de Maxwell e também de outros assuntos. Né? Então, assim, se manter atualizado tá fácil, não tá difícil não.
Meios nós temos, né? Falta vontade, pode faltar vontade. Mas falta aqui, tempo também, né? Porque a quantidade de informação é muito boa, mas recurso existe. Recurso disponível existe. Então, quem quer se cadastrar no Clube do Eletricista, nós vamos deixar o link embaixo aqui também. Quem quiser procurar o canal Solar também, procura lá para consultorias, cursos, né? Sim. E tudo mais. Curso de bateria, inclusive, tá? Também. Isso dá um bom indicador, tá? Assim, a gente sempre olha, lá quando os parques lá de 3 megas, né, os de 5 megas na época, lá a gente recebia nos nossos cursos lá 60 pessoas, 70 mensalmente, né, 80 pessoas, a gente chegou a fazer curso com 80 pessoas. E esse curso de baterias a gente começou com ele em 2021. A primeira turma sempre tem bastante gente, né? Foram lá umas 50, 60 pessoas. E aí a gente ofertava bimestralmente ali com 20, 30 pessoas no máximo, né? Esse ano para cá a gente tem ofertado mensalmente com o mesmo número de 80, né? 70 pessoas. Pessoal fazendo boas perguntas. Curso presencial. Ele é curso online, né? Online ao vivo que a gente chama, né? On-live, tem até um termo legal aí, né? On-live, que é ao vivo ali tirando as dúvidas. Né? Então, assim, acho que é um bom indicador aí de que esse mercado de baterias vai se não está, já é a realidade, mas ainda não está do tamanho que a gente imagina que ele estará, né? Ele está nesse processo. Está começando só, né? Tá nesse na processo, verdade. Começando. Aí eu lembrei também do nosso e-book que nós divulgamos no primeiro episódio. Quem não baixou, baixa aqui, vai estar no link da descrição também, nosso e-book. E eu acho que é isso, pessoal. Vamos marcar para a gente continuar esse bate-papo aqui, que eu acho que vai dar mais uns 10 episódios, hein? Estamos à disposição aí. Vai virar novela. Então, gente, obrigado, viu? Obrigado pela presença, obrigado por terem aceitado o convite e vir compartilhar informação aqui e conhecimento com o pessoal. Eu agradeço a oportunidade também e me coloco à disposição para outros episódios desse aí, que é muito legal a gente bater esse papo. Com certeza. E parabenizar a Intel, eu acho que pelas iniciativas aí, todos os conteúdos, nós são sempre muito relevantes e estamos juntos nessa caminhada aí, né? Que no final do dia a gente precisa de muita coisa boa sendo feita aí com qualidade, né? O pessoal sabendo o que está fazendo, sabendo empregar os componentes, né, de qualidade no local certo, né? Isso aí. Então tá bom. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo episódio.